Bom dia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá no livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler todo esse texto. Apocalipse, capítulo 5. Começando então do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Natal é a celebração do nascimento do Rei Jesus. E Apocalipse 5 nos traz uma visão desse Rei vitorioso, soberano e digno da nossa adoração. João está tendo aqui uma visão do que está acontecendo no céu. E ele vê Deus assentado num trono, segurando um livro na sua mão direita. Esse livro, diferente dos livros que nós temos hoje em dia, ele era um rolo, ele era um pergaminho, fechado com 7 selos. E um anjo poderoso pergunta: quem é digno de abrir o livro? E a princípio, ninguém foi achado digno. E João começa a chorar, porque esse livro contém o plano de Deus para o futuro. E se esse livro não for aberto, o plano de Deus não se cumprirá. Mas aí um dos anciãos diz, conforme o versículo 5, então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uma pessoa então foi achada digna.
Jesus Cristo, Jesus o Rei. A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo é a tradução grega da palavra Messias do Antigo Testamento. E Messias, Cristo, significa Rei. Jesus, o Rei, foi achado digno. E um dos propósitos do livro de Apocalipse é justamente mostrar que Jesus é o verdadeiro Rei do mundo. Não são os imperadores romanos, mas Jesus, o Rei. E nesse mês que nós celebramos o Natal, celebramos o nascimento do Rei dos Reis, eu gostaria de meditar com vocês sobre 3 atributos do nosso Rei. 3 atributos que afetam diretamente a maneira como nós vemos Jesus e da maneira como nós vivemos nossas vidas. Então, quero ver com vocês 3 atributos. E o primeiro atributo é a fidelidade do Rei. Fidelidade é a capacidade de cumprir promessas. E Jesus Cristo, ele é fiel. Como nós sabemos disso? O versículo 5 diz: Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Leão de Judá, raiz de Davi, são 2 títulos do Messias. No Antigo Testamento, Deus prometeu que ele enviaria o seu Messias para salvar o seu povo. E nós encontramos diversas profecias messiânicas, diversas profecias falando do Messias. E as profecias, elas nada mais são do que promessas de Deus. Então Deus prometeu, por exemplo, que o Messias seria da tribo de Judá. E Jesus é da tribo de Judá. Que o Messias seria descendente de Davi, a raiz de Davi. E ele é descendente de Davi, Isaías capítulo 11. Que o Messias nasceria em Belém. E o Messias nasceu em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Que o Messias seria um profeta, maior do que Moisés. E de fato, ele foi um profeta maior do que Moisés, Deuteronômio capítulo 18. Que o Messias morreria pelos nossos pecados, Isaías capítulo 53. E assim por diante. O professor Walter Kaiser, do seu livro O Messias no Antigo Testamento, ele cita 65 profecias, 65 promessas que foram cumpridas em Jesus. Então, Deus fez promessas, Deus cumpriu essas promessas em Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: Pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Em Cristo, cada uma das promessas de Deus se cumpre. Então, quando Deus promete algo, Ele cumpre. Nem sempre conforme as nossas expectativas. Os judeus, eles esperavam um Messias que fosse um general vitorioso, alguém que reunisse um exército, lutasse contra Roma e libertasse Israel do domínio romano. Mas a vitória de Jesus não foi uma vitória militar, ela foi uma vitória espiritual. E ele se tornou rei não por causa de uma guerra entre exércitos, mas pela cruz, aonde ele obteve uma vitória contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. E no primeiro momento isso trouxe uma grande frustração para os discípulos, porque eles esperavam um Messias vitorioso, um Messias general. E eles tiveram então que reformular toda a expectativa que eles tinham, e mais tarde eles descobriram, conforme nós lemos no Novo Testamento, que o plano de Deus era muito maior, era muito mais complexo, era muito mais sábio do que eles poderiam imaginar. E da mesma maneira,
Deus, ele cumprirá as promessas dele sobre a nossa vida. Nem sempre da maneira como nós imaginamos. Às vezes Deus nos surpreende com boas surpresas, surpresas agradáveis, e nós louvamos a Deus, nós nos alegramos, como Deus é bom, como Deus é fiel. Às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida, e nós ficamos desorientados, ficamos perdidos. Mas seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, Deus continua fiel. Deus não perdeu o controle. Deus não deixou de nos amar. Deus cumpre as suas promessas. Muitos dos nossos sofrimentos são mistérios que nós só vamos entender do outro lado da eternidade. Mas nós podemos continuar crendo na fidelidade de Deus. O Jonathan Edwards foi um pastor americano do século XVIII. Ele foi o teólogo do grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. E meditando sobre Romanos capítulo 8, ele escreveu o seguinte: as coisas ruins em nossa vida, Deus as transformará em bem. As coisas boas jamais serão perdidas, e as melhores coisas estão por vir. As coisas ruins em nossa vida, Deus as transformará em bem. Deus, assim como ele fez com José, lá em Gênesis capítulo 50, que ele diz para os seus irmãos: olha, vocês intentaram, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. As coisas boas jamais serão perdidas. A nossa salvação, nossa adoção como filhos de Deus, a vida eterna, aconteça o que acontecer conosco, as coisas boas que nós recebemos em Cristo jamais serão perdidas. E as melhores coisas estão por vir. Então, a glória que nós vamos experimentar na eternidade futura, ela será incomparavelmente maior, infinitamente maior, do que qualquer sofrimento que a gente experimente aqui. Então, Deus cumpre as suas promessas do jeito dele, no tempo dele, e ele é infinitamente sábio. O primeiro atributo do rei é a sua fidelidade. Então, todos nós temos desafios, todos nós temos problemas, mas eu quero encorajar você dizendo: continue orando, continue confiando em Deus, Ele é fiel. Segundo atributo, o amor do rei. O texto descreve Jesus como o cordeiro que foi morto. Versículos 6, 9 e 12 falam disso, o cordeiro que foi morto. E Apocalipse 5 traz para nós um fato mencionado em todo o Novo Testamento, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele morreu por amor. Aliás, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, já diz isso. Logo no início do livro, Apocalipse 1, 5 diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E não só o Novo Testamento ensina essa verdade. Nós encontramos uma das profecias mais impressionantes do Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, que descreve em detalhes o sacrifício do Messias por nós. Isaías capítulo 53, de 4 a 6 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós somos pecadores. Todos nós somos culpados. Nós pecamos por ação e por omissão. Nós pecamos por ação ou por intenção. No tribunal de Deus, todos os seres humanos estão condenados. Quem quer que seja. Eu, você, o Papa, o Dalai Lama, quem você quiser imaginar, todos nós estamos condenados diante de Deus. E a justiça de Deus exige que todo pecado receba uma punição. E graças a Deus, Deus não é brasileiro. Deus não dá um jeitinho. Deus não faz vistas grossas para os pecados de alguns e é duro com os pecados de outros. Deus é absolutamente justo e todos nós estamos condenados. Agora, a Bíblia diz que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e que na cruz do Calvário ele morreu pelos nossos pecados, ele sofreu a nossa penalidade. A nossa culpa recaiu sobre Jesus Cristo. E ele não precisava fazer isso, porque ele não tinha pecado. Ele era o próprio Deus. E por que ele fez isso? Por causa do seu grande amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. E cada um de nós pode dizer a mesma coisa. O Filho de Deus me amou. Não apenas nos amou, mas ele me amou e se entregou por mim. E assim como os judeus levavam um cordeiro para ser sacrificado no templo pelos seus pecados, Jesus se ofereceu no altar da cruz como o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Por isso que ele é chamado de Cordeiro em Apocalipse 5, em outras passagens do Novo Testamento. Então preste atenção, nessa época de Natal, quando você olhar para a manjedoura, lembre-se da cruz. Quando você celebrar o Natal, lembre-se da Páscoa. Porque Jesus nasceu com o propósito de morrer. Ele nasceu para morrer por nós, pelos nossos pecados. E ele fez isso pelo mais puro amor. O primeiro atributo é a fidelidade de Deus. O segundo atributo do rei é o amor do rei. A fidelidade do rei, o amor do rei. E o terceiro atributo que nós encontramos em Apocalipse capítulo 5 é a dignidade do rei. O anjo pergunta no versículo 2, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? No contexto de Apocalipse, digno significa aquele que é apto, aquele que é capaz, aquele que é merecedor. E somente uma pessoa em todo o universo foi achada digna. Jesus Cristo. Um dos anciãos diz, João começa a chorar, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro.
E como que o leão de Judá venceu? João olha para o trono e ele espera ver um leão. Mas quando ele olha para o trono, ele enxerga um cordeiro. O cordeiro que parecia ter estado morto, diz o versículo 6. E de acordo com Apocalipse 5, Jesus é o único digno de ser adorado e de ser servido pela humanidade. Veja Apocalipse capítulo 5, versículos 11, versículos 9, 12. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 12: E cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nesse texto existe uma crítica velada aos imperadores romanos, porque os imperadores, eles se consideravam deuses e eles exigiam adoração dos seus súditos. Nas cidades mais importantes do império havia templos, sacerdotes encarregados da adoração dos imperadores. E o que o livro de Apocalipse afirma é que somente Jesus Cristo é digno de nossa lealdade, de nossa obediência e de nossa adoração. Quais são as implicações da dignidade do rei para as nossas vidas? O versículo 9 diz que Cristo nos comprou com o seu sangue. Os versículos 12 e 13 dizem que ele merece receber todo o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quando nós cremos no Evangelho, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Cristo nos comprou com o seu sangue. E a partir de agora, nós pertencemos ao Rei. Nós nos tornamos servos do Rei, súditos do Rei. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, Paulo está dizendo aqui que nós não somos donos, se pertencemos a Cristo, nem dos nossos corpos. Nós não podemos fazer o que bem entendemos com os nossos corpos, porque os nossos corpos, todo o nosso ser, pertence a Cristo. E veja Apocalipse 5, 12. E cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria. Temos algum poder? No seu trabalho, na sua profissão, você tem algum poder para fazer as coisas acontecerem? Nosso poder pertence a Cristo. Temos alguma riqueza? Ao longo do tempo, Deus permitiu que fôssemos reunindo algum patrimônio. A nossa riqueza pertence a Jesus Cristo. Temos alguma sabedoria? Somos capazes de pensar, de refletir, de estudar, de aplicar a nossa mente para resolver problemas? A nossa inteligência pertence a Jesus Cristo. Em outras palavras, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Cristo e deve ser usado para a glória dele. A vida cristã é basicamente
nos submetermos a Jesus em cada área da nossa vida. Alinharmos cada aspecto da nossa vida à soberania de Jesus Cristo. Então, Cristo precisa reinar em minha mente, em meu coração, em meus relacionamentos, em meu trabalho, em meu tempo de descanso. Cristo precisa reinar nas minhas prioridades, na maneira como eu organizo meu tempo, na maneira como eu gasto meu dinheiro. Ser cristão é entender que eu pertenço a Cristo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é dele, pertence a ele. E uma última implicação do fato de Jesus ser digno. Apocalipse 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus morreu por pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. A grande missão que Jesus deu para a igreja, Mateus capítulo 28, é: vão e façam discípulos de todas as nações. Se nós queremos ser fiéis ao Rei Jesus, eu e você precisamos levar o Evangelho para quem ainda não conhece o Evangelho. Eu e você precisamos evangelizar. Se nós quisermos ser fiéis ao Rei Jesus como igreja, nós precisamos ser uma igreja missionária. Uma igreja que envia missionários, que ora por missionários, que sustenta missionários. Uma igreja que evangeliza em Caxias do Sul, na sua Jerusalém, na sua Judéia, Rio Grande do Sul e até os confins da terra, todas as nações. Então, o Natal é o dia em que nós celebramos o nascimento do Rei prometido. E que privilégio, que alegria para nós celebrarmos, pertencermos, servirmos a esse Rei. O nosso Rei é fiel, ele cumpre todas as suas promessas. Jesus cumpriu todas as promessas na sua primeira vinda, e ele cumprirá todas as suas promessas na sua segunda vinda. Assim como ele veio uma primeira vez, ele voltará numa segunda vez. O nosso Rei é fiel. O nosso Rei nos ama. Ele morreu por nós e ele cuida de nós. E o nosso Rei é digno. Ele merece todo o nosso amor, toda a nossa obediência, toda a nossa fidelidade. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos terminar cantando esse último cântico, Meu Jesus Salvador.